Bora costurar comigo, dona costureira? No vídeo de hoje, nós vamos fazer a blusa babado. E por que ela tem esse nome? Porque no lugar da manga, ela tem um babado. E ainda leva um detalhe super charmoso nas costas. Já quero te pedir para você ficar até o final desse vídeo, porque vou deixar várias dicas para você fazer essa blusa de várias maneiras diferentes. A modelagem está na descrição desse vídeo. Então é só você curtir, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo de costura que sai toda quarta-feira. Então, vamos costurar comigo? Então vamos lá. Eu vou pegar agora, vou emendar, vou começar emendando pelo viés. Então, ó, eu vou pegar a tira do viés. Ó, direito para cima, com direito para baixo, tá vendo? Direito com direito. Só que a gente não vai unir o viés assim, porque esse viés é de tecido, então nós vamos unir ele dessa forma, fazendo um quadradinho, tá vendo? E aí, na hora de passar a costura, a gente não vai costurar aqui, a gente vai costurar assim, ó. A gente vai costurar assim, vendo? Ó, assim. Nós vamos costurar aqui. Então, vamos passar uma costura, vamos começar emendando o nosso viés. A gente vai fazer isso em todas as tiras, tá? Ó, e depois a gente vai cortar o excesso aqui, ó. Dessa forma, e ele vai ficar assim, tá vendo? Depois a gente vai passar, tá? Porque tecido, né? Tem que passar pra ficar legal. Ó, e a gente vai emendar todas as tiras. Eu cortei várias tiras. Mesmo jeito, tá? Ó, vamos costurar assim. Ó, vamos fechar aqui as nossas costas. Quando for fazer essa costura na reta, a gente precisa deixar um espaço, tá? Porque a gente vai ter que overlocar. Então, a gente tem que deixar um espacinho para que o overlock passe sem costurar em cima, da nossa costura de reta. Então, deixei um espacinho, ó, tá vendo? Deixei até bastante. Podia ser um pouquinho menos. Aí, a gente vai, ó. Tá vendo? Depois a gente passa pra acertar, tá? Costura em tecido, né? A gente tem que dar aquele talento no ferro. Agora, nós vamos unir o ombro. Ó, vou botar frente com frente. E nós vamos fechar os ombros. Também da mesma forma, tá? Deixando um espacinho para o overlock. Não precisa ter medo de deixar esse espacinho, porque no molde ele já foi considerado aqui na costura. Então, não vai ficar faltando.
Nossa blusa tá quase. Então, ó, agora a gente vai fazer o nosso babado. Nossa manga. Vamos preparar a nossa manga. Vamos dobrar ela pelo direito. Nós vamos fazer um babado aqui, tá? Eu vou pegar minha sapatilha aqui, peraí. De babado. De franzir, aliás. Babado é ótimo. De franzir. Vou trocar minha sapatilha aqui. Elaine, eu não tenho sapatilha. Como que eu faço para franzir? Então, se você não tem sapatilha, você pode abrir o ponto, alargar o ponto, aumentar, melhor dizendo, aumentar o ponto da sua máquina. Ao invés de costurar no 3, 3,5, você vai costurar no 5. E aí, você vai passar uma costura aqui normal, tá? Ó, você vai vir, nananana, e vai deixar a ponta da linha maior dos dois lados. Aí você vai puxar. E você vai ter que franzir manualmente. Mas é super barato essa sapatilha de franzir. Tem várias aí no mercado, em lojinhas de máquina, né? Então você vai encontrar aí com facilidade e tem vários modelos. O importante é que você use e franza aí a sua peça. Tirar o retrocesso aqui. Arremate, desligar. Eu gosto muito de fazer assim, tá? Ó, colocar o dedo aqui atrás da sapatilha para ajudar a franzir. Porque às vezes a pessoa fala, a minha sapatilha não franze. É bom a gente dar essa ajudadinha. Só colocar o dedo, tá vendo? Só colocar o dedo e prender que ajuda. Ajeita bem a peça para o tecido ficar juntinho, ó. A um. Vamos embora. Ó, que fofurinha. E vai ficar pronto o babado, tá? Fizemos um, vamos fazer o outro do mesmo jeito. Se você tiver escolhido fazer com costura aqui, é só você fazer a costura aqui primeiro e depois você fazer esse processo. Eu gosto assim porque eu acho que fica mais bonito, tá vendo? Um babado sem a emenda eu gosto mais. Mas se você tiver com pouco tecido, você pode fazer essa costura aqui sem o menor problema. Uma dica também bem legal é não esticar isso aqui, tá? Ó, esse tecido aqui não estica, porque senão vai ser difícil também do babado pegar. Às vezes a pessoa fala, ai, minha máquina não tá franzindo. Às vezes você tá esticando o tecido.
agora, vou tirar aqui novamente minha sapatilha. Nossos 2 babados já estão prontos, nós vamos reservá-los também. E aí eu vou aproveitar para fazer também logo as 2 tiras que nós vamos amarrar. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dobrar pelo lado do avesso e nós vamos passar uma costura aqui para fechar a ponta e em toda a parte da frente. Tá vendo? Aqui e aqui. A outra ponta não precisa fechar, porque é onde nós vamos desvirar. Pode também, se o seu tecido for um tecido difícil de costurar, você também pode alfinetar, tá? Ó, uma e vamos fazer o mesmo na outra, o mesmo processo. Pode alfinetar tudo aí, se você se sentir mais seguro, mais segura. O importante é você fazer. Aqui você não precisa deixar um espaço muito grande, porque a gente não vai overlocar isso daqui. Nós vamos apenas desvirar. Prontinho, tá vendo? Aí agora, ó, a gente pode pegar uma chave de fenda, todo mundo tem em casa, tenho certeza que você tem. Se você não tiver, pega com seu marido. Aqui eu gosto de dobrar, ó. Tá vendo? Tá assim, né? Eu gosto de dobrar esse biquinho aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer de novo. Dobro uma vez para baixo, deixando a costura aqui em cima. Depois eu dobro o lado de cá, que é onde a gente costurou, né? Ó, faço um quadradinho, tá vendo? E aí, desse quadradinho aqui, a gente enfia para dentro. A gente vira ele para dentro. Elaine, para que serve isso? Para a hora que a gente desvirar, esse quadradinho ficar mais bonitinho. Ó, e aí a gente pode empurrar com a chave de fenda. Ó. Tá vendo? É só a chave de fenda tá limpa, não tá suja, que dá para fazer, tranquilo. Um ferrinho, se você não tiver chave de fenda aí, a própria chave de fenda da máquina, né? Essa daqui é própria da máquina. Mas se você não tiver, serve um ferrinho, qualquer coisa. Ó. E aí, com um alfinetezinho, ó, a gente dá uma puxadinha aqui. Ó. Cuidado para você não puxar e não arrebentar a costura. Só para dar um jeitinho. Olha como a pontinha
já fica quadradinha, tá vendo? Aí depois a gente vai passar, obviamente, para poder isso daqui ficar direitinho. A gente tem que dar uma passada. Vamos fazer o mesmo com o outro lado. Esse tecido crepe, esse crepe aqui, ele é bem, né, meio teimosinho, mas dá para costurar tranquilamente. E a gente tem que, né, como diz a minha mãe, a gente que tem que dominar o tecido, não o tecido dominar a gente. Ó. Vai puxando aqui, ó, na costura, que é mais fácil, tá vendo? E aí, com a própria chave de fenda, dá uma ajeitadinha assim, ó. E pronto. Desfia bastante, ó, tá vendo? Eu amei essa cor rosa, sou apaixonada por rosa. E aí, quando eu vi, eu nem sequer pensei no tecido, só pensei na estampa e na cor. Eu acho que vai ficar uma blusa bem bonitinha. Ó, ajeitado, a ponta, o nosso laço já está pronto. A gente vai reservar para depois a gente colocar na nossa peça. Deixa eu ver se a gente já dá para colocar agora. A gente já pode até colocar agora. Ó, para colocar a nossa faixa na parte de trás, a gente vai utilizar o nosso molde. Aqui no nosso molde tá mostrando, ó, essa marcação aqui está identificando aonde vai entrar a tira. A tira que a gente vai amarrar o nosso laço. Então, a gente vai apoiar aqui, ó, o nosso molde, dessa forma. Ó, e aí a gente vai marcar. Você pode dar um pique também, mas eu prefiro mais fazer com giz, porque esse tecido, tá vendo como ele desfia muito? Então, eu prefiro mais marcar dessa forma, acho mais seguro. Olha como desfia. Desfia muito esse tecido. Dando uma marcaçãozinha assim, esse giz, ele sai depois. Ele sai com ferro, ele sai até com a mão. Só que eu não vou marcar agora, tá? Eu vou deixar marcadinho assim. E nós vamos pro overlock. Vamos fechar aqui primeiro no overlock. Ó, nós vamos fechar o ombro no overlock, os dois ombros no overlock. E vamos fechar também a parte do meio das costas, tá? Fechar não, nós vamos fazer acabamento, né? Porque já tá fechado. A gente só vai fazer o acabamento para não ficar desfiando dessa maneira, tá? Então, o tecido ele tem que estar um acabamento bonito por dentro, né? Da roupa. Então, nós vamos passar no overlock os dois ombros e a parte do meio das costas. E aí, a gente volta para cá, para a reta novamente. Essa máquina é um pouquinho mais barulhenta, né? O ponto dela tá bem bonito hoje. Já voltei para nossa reta e agora a gente vai colocar o nosso babado. Então, depois que já estamos com o ombro e as costas overlocadas, a gente vai colocar o nosso babado aqui, ó, parte direita para cima e a gente coloca o nosso babado. Nessa parte você pode alfinetar, tá? Você pode colocar alfinete aqui por toda a volta, porque é importante que você distribua todo esse babado pela cava, tá? Tem que começar certinho e terminar, começar na ponta e terminar na outra ponta,
Tá vendo? Então, você pode alfinetar, tá? Sem problema nenhum. Eu vou fazer sem alfinetar porque eu já faço assim mesmo e dá certo, né? Eu já tenho costume de fazer assim. Mas, se você não tem, obviamente, você pode alfinetar. E aí, na hora que a gente for passar a costura aqui, é legal você costurar em cima da costura que você utilizou para fazer o babado. Tá? Ó, bem em cima dessa costura aqui. Tirar a linha aqui. Uma linha aqui solta. É legal você costurar bem em cima dele, tá? Para que não apareça costura do outro lado. Ó, babado colocado. Ó, que fofura. Depois que a gente passar, vai ficar melhor ainda. Agora, você tem a opção. Eu vou te dar duas opções agora. Quais são elas? Aqui nesse babado, a gente tem que fazer um acabamento, né? A gente não pode ficar com o babado dessa maneira. Então, você pode estar passando esse babado na máquina overlock aqui, que vai ficar com acabamento, né? Igual esse aqui que a gente fez. Ó, acabamento bonitinho e show de bola. Mas você também pode fazer a outra opção, que é a opção que eu vou fazer, tá? Então, você escolhe qual das duas você vai querer. A mais fácil é passar esse babado aqui, essa costura aqui no overlock e pronto, acabou, tá? Ou então, você faz a que eu vou fazer. Ó, só que antes da gente fazer essa opção aqui, que esse acabamento do nosso babado, eu vou colocar logo o nosso laço. Lembra que a gente marcou aqui atrás? Então, eu vou colocar logo ele. E aí, nós vamos costurar ela por dentro da nossa peça. Deixa eu marcar aqui. Ó, aquela marcação que a gente fez. Vou fazer novamente pelo lado do avesso. E aí, a gente vai colocar assim, ó. Tá vendo, ó? A costura para baixo. E vamos prender aqui. Vamos passar uma costurinha só para firmar. Ó, o mesmo a gente vai fazer do outro lado. Ó, tá vendo? Costura para baixo. Bom, agora nós vamos fazer o acabamento da blusa. Vamos colocar o nosso viés que a gente
emendou, nós vamos passar por toda a volta, ó, do decote. Peraí, deixa eu mostrar melhor. Vamos passar por toda a volta do nosso decote aqui à frente e vamos passar também pela parte de trás. Tá vendo? Vamos colocar agora o viés. Então, se você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, porque nós estamos sempre por aqui trazendo peças novas, lindas e ideias bem legais. E a propósito, eu já quero te dizer que o molde para você fazer essa sua blusa tá na legenda, tá? Melhor, tá na descrição desse vídeo. Então vamos lá, gente. Ó, eu vou começar a colocar pela lateral. Vou escolher uma lateral e vou começar a colocar, mas você pode colocar por trás também, ó. Tá? Eu vou colocar dessa forma, tá? Vou começar pelo avesso. Assim, ó. Avesso da peça, eu tô na lateral da peça, tá vendo? E aí, eu vou deixar um espaço no meu viés, ó. Vou deixar um espaço. Peraí que eu vou começar com a outra lateral, eu gosto mais, peraí. Não tem lateral certa não, tá? Você pode começar com a lateral que você quiser. Eu vou começar por essa aqui porque eu já quero começar pela frente, tá? Então, ó, eu vou chegar na lateral e aí eu vou começar a costurar dessa forma, deixando um espaço, tá vendo? Não precisa ser muito grande esse espaço, não. Vou começar a costurar aqui e vou deixar esse restantezinho, tá? Então, ó, avesso do tecido e o meu viés está virado para baixo. Nada de pôr assim, tá? Senão vai dar errado. É assim. Todas as frentes, ou seja, frente do meu viés e frente da minha peça virada para baixo. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Ó, quando chegar no final, eu vou cortar aqui. Tá vendo que eu deixei um espaço sem fazer? Porque a gente vai medir pra gente poder cortar esse viés, tá? Ó, então eu vou cortar ele aqui, bem na emenda. Deixa eu pegar a tesoura. Ó, então eu cortei aqui, e aí eu já vou emendar ele aqui antes de terminar a colocar ele, tá? Ó, ele tá aberto ainda. Eu vou emendar aqui, desse jeito mesmo, ó. Vou passar uma costura. Ó, e agora é só eu passar a costura e terminar. Viés terminado, e agora a gente vai virar esse viés, tá? Uma dica bem legal é essa aqui. Tem muita gente que tem dificuldade nessa parte, nessa hora. Por quê? Porque o viés, ele vai dar aquela, né? Aquela dançadinha, e não fica legal, e não sei o quê.
Então, o que que nós vamos fazer para o viés ficar legal? Nós vamos alfinetar. Ó, a minha peça, esse tecido, ele desfia muito. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Ó, então eu gosto de alfinetar essa parte todinha. Ó, já passei por toda a volta, tá vendo? Já alfinetei todo o decote e agora a gente vai costurar. E aí eu vou começar no mesmo lugar aonde eu comecei, que é no ombro. Ó, tá vendo a emenda? Foi aqui que a gente parou. Então eu vou começar por aqui a fazer uma costura e a gente vai fazendo a costura bem na beiradinha. Dessa vez a gente vai costurar assim, pelo direito. Então, bora fazer essa costura. E aí eu já vou tirar aqui o alfinete. E agora, como é uma costura aparente, é legal que a gente faça uma costura bem devagar para que ela fique bem bonitinha, tá? Porque é uma costura que vai aparecer aí. Então, capricha. Bora lá. Ó, já terminei toda a volta e agora a gente vai... Lembrando que a gente tem que passar, tá? A gente não pode esquecer de passar esse viés para que ele fique direitinho. Porque o viés é assim, né? Tem que passar para ficar bem direitinho. E aí agora eu vou dobrar aqui, ó, os ombros. Ó, coloca costura com costura bem direitinho. Marcar o ombro pra gente achar novamente o meio da nossa frente. E a gente vai fazer uma costura, assim, ó. Deixa eu riscar aqui pra mostrar. Ó, vendo? A gente vai fazer uma costura assim, tá? Pra voltar o nosso V. Essa costura é pequenininha, tá? Só pra o V que saiu voltar novamente. Oh, Deus. Saindo aqui da minha máquina. De novo. Encaixar o lugar certinho. Deixa eu ver se foi. Foi. Ó, nosso V. E aí, nós já fizemos a nossa frente, ó, tá quase pronta. Outro detalhe também é aqui, ó, nas nossas alças, no nosso laço. Ó, eu vou dar uma costura aqui, ó.
aqui em cima do viés, tá vendo? Uma costurinha aqui para acertar esse laço. Agora, vamos fechar. Ah, não, a gente vai fazer essa limpeza aqui ainda. Eu vou pegar o meu viés, ó, o restante do meu viés. E aí, nós vamos colocar da seguinte forma, ó. Frente do viés com frente, ó. E eu vou passar uma costura. Essa parte é bem legal que você passe uma costura, ou tente pelo menos passar uma costura bem em cima dessa costura aqui, ou então para cá. Porque se você costurar para fora, quando a gente virar, vai aparecer essa costura, tá? Então, tenta aí o máximo que você puder costurar em cima ou então para dentro. Agora a gente vai virar. E aí a gente vai virar daquele mesmo jeito, ó. E a gente vai costurar agora assim, tá? Não é assim que a gente vai costurar, é assim, abrindo o... Ó, se você quiser, você pode alfinetar novamente. Ó, vai ficar desse jeito. Tirar essas linhas. Vai ficar perfeitinho a limpeza por dentro, né? Bem mais bonito. Mas você pode também fazer a opção de passar no overlock, que é bem mais rápido, mais prático, tá? Eu optei por fazer assim porque eu gosto mais, acho que fica mais bonita a limpeza por dentro. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, agora a nossa blusa tá praticamente pronta. Agora a gente vai fechar as laterais. Ó, só a gente fechar as laterais e fazer a bainha. Mas primeiro vamos fechar a lateral, né? Eu já tô apaixonada. Amo rosa, amo rosa. Acho que essa cor ficou bem bonita. Ó, e aí aquele mesmo esquema, a gente já vai prender, deixando um espaço, porque a gente vai overlocar essa peça. Acertar aqui, ó. E pronto. Agora fechar o outro lado.
Não esquece do retrocesso para iniciar e para terminar. Ó, agora eu vou lá na máquina overlock, eu vou overlocar as duas laterais, ó. As duas laterais e vou passar o overlock também na bainha, na parte de baixo, para a gente poder fazer a nossa bainha. Ó, já fiz o overlock nas laterais, já fiz aqui embaixo também na bainha. E agora a gente vai fazer a bainha na reta. Vou virar, ó, uma vez e a gente vai passar a costura. Lembrando que quando eu faço a bainha, eu costuro dessa forma, tá? Não assim, mas eu costurar assim, que é mais fácil, né? Bora lá. Eu vou mostrar pra você no corpo como ficou o resultado dela. E esse aqui foi o resultado da nossa blusa. Eu vou mostrar pra você com detalhes como ela ficou. Ó, a nossa manga babado, que tá um babado, né? Eu amei demais, ó, o detalhe que a gente fez novamente do V, né? O detalhe nas costas, que ficou também super charmoso. Eu achei que essa blusa, ela deu um charme, além de trazer uma sofisticação. Dependendo do tecido que você escolher para fazer essa blusa, ela vai ficar muito elegante, vai compor o seu look com muita elegância, viu? Então eu coloquei aqui com uma calça jeans, mas você pode fazer com qualquer outra peça aí do seu guarda-roupa ou uma peça que a gente venha produzir aqui também, porque a gente vai ter muito conteúdo legal de agora em diante. Então, toda quarta-feira eu te espero para mais um vídeo de costura aqui no meu canal, viu? Um beijo e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.